Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. E no vídeo de hoje a gente vai estar fazendo mais um Sincerão da Galera referente ao último Monday Night Raw. Tem que ser um pouquinho atrasado, tá? Mas é porque a semana teve muitos assuntos interessantes. E aí no Monday Night Raw, no Sincerão da Galera do Monday Night Raw de hoje, a gente vai falar sobre a divisão feminina do Raw, porque surpreendentemente a gente teve 3 lutas femininas e apenas uma luta masculina no último show. Então, se você quiser saber a minha opinião sobre o que está acontecendo no cenário feminino do Monday Night Raw, assista esse vídeo do começo ao fim, porque tem muita coisa que aconteceu. 2 títulos trocaram de mãos e a minha opinião certamente vai ser interessante. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal. Em especial, se inscreva no nosso canal, porque nós estamos querendo chegar a 10 mil inscritos antes do Royal Rumble. Faltam menos de 500 e a gente conta com vocês para isso, beleza? Então vem com a gente para mais um Sincerão da Galera. Agora a gente vai falar sobre a divisão feminina do Monday Night Raw. E a gente vai começar falando sobre Maxine Dupri, porque é interessante, né? A Maxine Dupri, ela ganhou o título da Becky Lynch, perdeu agora nessa última segunda-feira para a Becky Lynch, e aí é interessante porque teve gente que ficou satisfeito com isso e teve gente que não gostou nada disso. Né? E eu trouxe um comentário de cada lado para a gente conversar. O Matheus Kaká disse: achei um absurdo a Maxine Dupri ter perdido o título. Que rivalidade porcaria é essa? Não faz sentido o título ficar mofando com a Becky Lynch. A Maxine, que está com uma história interessante com o envolvimento com a Natália, achei muito feio. Já o Wrestling Moderno disse: o Santi e seus seguidores tiveram a mesma opinião que eu. A Maxine foi campeã, mas ainda bem que acabou. É nítido que ela ainda é muito crua no ringue. Tudo que ela faz, seja ofensivamente ou defensivamente, tem um delay de uns 5 segundos. Bom, eu não sou tão crítico em relação a Maxine assim. Eu acho até que ela melhorou bastante no ringue. E ela é uma lutadora mais capaz no ringue do que algumas outras que a gente vê aí perambulando pela WWE. Mas no caso específico, quando a gente compara ela com outras lutadoras no roster, fica muito claro que a Maxine ainda é muito verde, sim. E a impressão que dá é que a WWE meio que deu esse título para ela, tanto para chocar um pouquinho o público, quanto para dar um presente de casamento para ela. Porque ela se casou ainda como campeã intercontinental e depois esse título acabou sendo deslocado para a Becky Lynch assim que ela casou, ou seja, no momento que ela teve o seu período de núpcias. Então, assim, eu acho que, assim, desde o começo eu achei que não ia ser um title reign de longo prazo, mas eu achei que ela ia rivalizar justamente com a Natália, que estava supostamente vindo com a persona de Nery, que ela tá utilizando muito lá no México, na AAA e tal. Mas a WWE chegou a fazer vinheta, fez vinheta com a Nery, né, com a sua persona mais nova, mais agressiva e tal. E a WWE decidiu jogar tudo pro alto. E aí eu acredito que isso foi colocado de lado por um momento por conta da história da Maxine ter casado e tirar um tempo para sair de férias. A WWE poderia ter mantido o título com ela durante esse período de férias? Poderia. Eles poderiam ter gravado várias aparições nos bastidores e ter esticado aí durante um mês. O Dominic, por exemplo, está contundido e não tiraram o título dele. Mas eu tenho a impressão que alguma coisa deve ter motivado essa troca de título. E é o que muita gente está falando, que é a possibilidade da Becky Lynch fazer a luta, finalmente a luta 1 contra a AJ Lee. E aí esse título valeria pelo título. Eu vou falar mais um pouquinho sobre isso mais para frente, mas eu acho que, assim, esse título intercontinental, a Becky Lynch, ela tá ali e ela pode ser utilizada para elevar várias lutadoras. A Maxine foi um pouco elevada, mas eu não sei se ela vai continuar nessa crescente depois. Pode até que ela siga. Mas eu acho que esse título talvez a Becky utilize para elevar alguém da NXT. É bom a gente ficar ligado nisso, porque da mesma forma como algumas lutadoras subiram para o SmackDown, vai ter lutadora da NXT subindo para o Raw. Não se surpreendam se Soroka subir pro Raw e entre nesse salseiro aí para esse título intercontinental, tá? Agora o Wanderson ele vai fazer um comentário sobre a Rhea Ripley e a Io Sky, tá? Ele diz o seguinte: eu achava que esse title reign da Rio seria curto, pois achava que elas perderiam para Charlexa. Só que com a lesão da Bifab da Mitin, isso obrigou a WWE a tomar outra decisão. Acredito que caso a Bianca não volte a tempo, a Alexa Bliss vai vencer o Elimination Chamber fazendo pin na Charlotte e assim
iniciando uma tensão entre as duas, logo terá uma Triple Threat na WrestleMania. Bom, assim, eu entendo o que você quis construir aqui, né? Você vislumbrou uma possibilidade de que a Rhea Ripley e Io Sky fizessem uma luta marquee pelo título de duplas contra Charlotte Flair e Alexa Bliss, uma luta que muita gente está pedindo, que certamente seria muito boa. E aí o título se deslocaria para Charlexa, né? E isso liberaria a Rhea e Ripley e a Io Sky para fazerem a sua rivalidade, a luta que elas ainda não fecharam, a história da Io Sky nunca ter perdido para Rhea numa luta 1 contra 1. A grande questão é que eu acho que a WWE eventualmente vai separar essas duas duplas, porque não é sustentável pegar 4 main eventers e deixar no cenário de duplas. Ainda mais com uma galera subindo da NXT. Eu não acho que a lesão da Bifab e da Mitin. Eu acredito que você está falando da lesão da Bifab e da Mitin porque as duas estavam rivalizando com a Jade Cargill, né? O que significava que vocês teriam lutadoras que estariam segurando as pontas ali do campeonato da WWE. Eu temo que a subida da Jordynne Grace sirva para fazer a Jade Cargill ter uma rivalidade de curto prazo. Eu tenho medo da Jordynne Grace ser enterrada nessa história, vocês não têm noção. Agora, com relação a esse cenário do campeonato da WWE, realmente, se a Bianca Belair não voltar e a Tiffany Stratton não voltar, eles vão quebrar a Alexa Bliss e a Charlotte Flair. Eu acredito que eles vão dividir a Charlotte Flair e vão colocar numa Triple Threat contra a Jade Cargill. Eu só não sei quem é que vai vencer o que, tá? Mas eu acho que o seu fantasy booking da Alexa Bliss fazendo pinfall na Charlotte Flair na Elimination Chamber, eu acho que seria interessante. Poderia nem ser para vencer o Elimination Chamber, poderia ser uma das eliminações, né? A Alexa Bliss se aproveitar ali, né, e fazer o pinfall na Charlotte, ou também a Alexa Bliss acabar sem querer atingindo a Charlotte, ou saindo da frente, ou na trairagem, acabar fazendo com que a Charlotte seja eliminada e a Alexa Bliss eventualmente ganhasse a luta, tá? A gente vai ter que aguardar para ver, mas eu acho que assim, a WWE vai ter que inventar alguma field de curto prazo para Jade Cargill que não vai desembocar na WrestleMania, porque a WWE não colocaria a Jade Cargill para enfrentar a Bifab ou a Mitin na WrestleMania. Isso era uma field de curto prazo, tá? E com relação ao Rhea Ripley e a Sky também, e também o título de duplas, é importante que se diga que já teve no passado rivais que iriam fazer uma luta pelo título que acabaram se tornando campeões de duplas também. Então, assim, é estranho, é esquisito, mas já aconteceu, tá? Então, vamos já aguardar para ver o que a WWE pode aprontar. Eles podem fazer muita coisa com esse cenário de duplas aí, mas eu espero que eles dividam essas duplas, porque do jeito que tá, realmente não dá, não. Agora, nós temos 2 comentários específicos sobre as Kabuki Warriors também, que eu quis trazer aqui, né, especificamente sobre a forma como a WWE deve tratar essa dupla. O Kaique diz o seguinte: olha, tiozão, sobre os títulos de duplas femininos, pra mim, eles têm mudado de duplas e eu nem senti impacto nenhum. Uma que as Kabuki Warriors só perdiam e meio que ficava sem graça o título nelas, só pra ficarem perdendo. Acho que deveriam se separar as Kabukis e cada uma ir seguir o seu rumo. Agora vai ter combates bons da Rhea Ripley, da Io Sky e a Charlexa. E a Nia Legends, né? Que seria a Nia Jax e a Lash Legend. Gostei do apelido, Nia Legends. Agora, já o acervo musical disse o seguinte: pior que a Rhea e a Io ganhar é o certo, mas sinceramente as Kabuki Warriors foram tiradas pro lixo. Um pouquinho nojento, não tem nenhuma justificativa para elas terem perdido tanto. E isso prejudicou tudo. Se elas tivessem ganhado antes, essa vitória da Rio teria sido bem melhor e mais significativa. Bom, primeira coisa, eu acho que a separação da Asuka e da Kairi Sane eventualmente vai acontecer, mas eu não sei se vai ser agora, tá? Eu acho que eles podem manter as duas no cenário de duplas, caso esse título de duplas acabe gerando a divisão da Rhea Ripley e da Io Sky de um lado e da Charlotte Flair e da Alexa Bliss do outro, tá? Se essas duas duplas se separarem e as 4 lutadoras forem para o main event,
a Asuka e a Kairi Sane vão se manter no cenário de duplas. Esse título pode voltar para elas mais pra frente, tá? Eu não consigo ver a derrota delas para Rhea Ripley e a Io Sky como o final da linha. Justamente porque foi num show semanal. Tudo bem, foi um especial de 1 ano de aniversário da Netflix, foi. Mas foi um show semanal. Então eu acho que essa aí ainda vai voltar. E não se surpreendam se todo mundo e a WWE pegar as 4 duplas, né? Kabuki Warriors, Charlexa, Rhea Ripley, Io Sky, Nia Legends, como você chamou, pegar essas 4 duplas e fazer uma luta de escadas. Tá? Não se surpreenda, é bem possível, tá, que isso aconteça. Até mesmo na WrestleMania. Com relação ao booking da Kabuki Warriors, eu acho que a gente já falou bastante aqui no nosso canal que realmente as Kabuki Warriors perderam demais. Elas, como campeãs, elas deveriam ter tido um booking melhor. Claramente, a WWE preferiu proteger a Asuka. A Asuka raramente perdia ou tomava pinfall. Tá? Ela, inclusive, chegou a ganhar uma luta da Rhea Ripley. Na roubagem, na trairagem, mas ganhou. Agora, quando as Kabuki Warriors lutavam e eventualmente perdiam, uma delas que lutava e perdia, geralmente quem tomava pinfall era a Kairi Sane, o que é uma pena, porque a Kairi Sane é uma excelente lutadora, ela tem muito potencial, mas ela foi claramente colocada para boi de piranha dessa história. Então, a WWE vai ter que, para poder reconstruir a dupla, eles vão ter que fazer um trabalho excepcional aí. Numa luta de escadas, as duas elas com certeza trariam grande qualidade para a luta e eu acho que seria o caminho para elas ganharem o título de novo, tá? Vamos aguardar mais um pouquinho. Eu não acho que essa história terminou não. É, Eu acho que a gente ainda vai ter um tempo aí com essas 4 duplas se engalfinhando. Não se surpreendam se tiver uma luta de escadas ou até mesmo uma luta TLC entre essas 4 duplas na WrestleMania. O que eu acho um desperdício, tá? Principalmente porque, na minha opinião, você tem aí pelo menos 5 main eventers nessas 4 duplas. Charlexa, Rio e a Asuka, né? Com a Kairi Sane correndo por fora. Na Jax já deu e a Last Legend é muito nova. Mas vamos aguardar. Eu acho que a estrada desse cenário de duplas ainda não se encerrou. Agora, o Felipe vai trazer um comentário sobre a Stephanie Vaquer, que eu acho que seria interessante a gente falar aqui. Acho que tá na hora da Stephanie Vaquer dropar o título. A lesão eu acho que é kayfabe, mas acho que tá na hora de dropar o título, ou para Raquel Rodrigues ou para a Liv Morgan. Ou se quiser elevar alguém, a Roxanne Perez. Acho que essas 3 têm que estar no cenário do título mundial e estar em uma rivalidade ia ser interessante, até porque no desenrolar da história, elas 3 poderiam ser a ruína do Judgment Day. E com isso, já deixo meu palpite pro Royal Rumble feminino. Acho que vai cair no colo dessas 3 aqui. Sobre o masculino, eu não faço a menor ideia. Olha, se a WWE quiser focar o título do Campeonato Mundial Feminino na storyline da Judgment Day, eu não me importaria, não me incomodaria. Mas eu acho um pecado a WWE investir nessas 3 lutadoras e esquecer tudo o que aconteceu no Absolute Dorama, que dominou boa parte do ano de 2025. Eu acho que entre uma luta pelo campeonato entre Raquel Rodrigues, Liv Morgan e Roxanne Perez, ou uma luta entre Rhea Ripley, Io Sky e Asuka, que eu iria preferir Rhea Ripley, Io Sky e Asuka, podendo incluir uma Kairi Sane na história, tá? Eu acredito particularmente que a luta Rhea Io e Asuka seria melhor do que Roxanne Perez, Liv Morgan e Raquel Rodrigues. Mas eu entendo que a WWE parece estar pendendo a deslocar esse título para essas 3, por causa do fato da Raquel Rodrigues ter lesionado a Stephanie Vaquer. A lesão dela também parece que. A lesão dela, pelo que falaram nas notícias, não é kayfabe, é legítima. A lesão da Stephanie Vaquer seria legítima. Mas o que indicaria que ela não é tão grave é que ela não estava usando gesso na perna, mas sim uma bota ortopédica. Então, a bota ortopédica é utilizada quando a pessoa ela tem um entorse de nível moderado a leve, enquanto que o gesso é colocado para entorses mais graves.
Então eu acho que o fato da Stephanie estar conseguindo botar o pé no chão, por mais que ela estivesse mancando, ela teve alguma desenvoltura ali no deslocamento no ringue e tudo mais, me indica que sim, aquele tornozelo está incomodando, que sim, a WWE pode ter atacado esse tornozelo para dar um tempo para ela descansar, mas a gente tem que ver se a WWE vai tirar o título da Stephanie ou não. Se tirar, eu não tenho dúvida que esse título pode parar nas mãos da Judgment Day. Eu acho mais fácil esse cinturão parar nas mãos da Judgment Day e se iniciar um salseiro entre as três lutadoras para ver quem permaneceria com o título, causando a implosão da Judgment Day, do que esse título parar nas mãos da Rhea, da Io ou da Asuka para que o Absolute Dorama fosse finalmente resolvido. Tá? Hoje eu acho que o título está mais próximo da Judgment Day. Não me incomoda, mas eu preferiria que ele fosse parar no caminho da história do Absolute Dorama. Agora, o Gabriel ele traz um outro comentário sobre a Rhea Ripley e o Sky terem vencido o título e alguns problemas que isso acarreta. Ele diz o seguinte: para mim, a Rhea ganhar o título tem alguns problemas. Sinceramente, tirando elas, não vejo outra lutadora, a não ser a Liv ou a Becky, que pudesse carregar o título mundial feminino. Roxanne ainda está muito jobber, a Kabuki Warriors só perdem, a Lyra e a Bayley estão presas numa dupla que, meu Deus, Raquel acho que tem potencial, mas até agora perdeu todas as lutas que valiam alguma coisa. Esse título já estava meio meh. Quero ver o que farão agora. Aí dois, o que fizeram com a Asuka e a Kairi foi pura sacanagem, tiraram toda a moral delas. Como que elas vão ter argumento, por exemplo, para pegar um possível título vago da Stephanie? Fui muito mal bocado toda a run de título delas. Eu acredito, e aí, assim, vou parecer um papagaio, tá? Eu acho que eu concordo com vocês que a Kairi Sane e a Asuka deveriam ter tido mais oportunidades de vencer lutas. Não é que elas ficaram sempre por baixo. Elas sempre atacavam ali nos bastidores. A Asuka vinha, atacava veneno na cara das adversárias, da Rhea e da Io e tudo mais. Mas na hora do vamos ver, nas lutas, principalmente a Kairi Sane tomou muito pinfall. A Asuka não. A Asuka foi bem protegida. Né? E ela, inclusive, teve uma vitória sobre a Rhea Ripley. É importante a gente lembrar isso. Mas, realmente, se você for pegar todo o reinado das Kabuki Warriors, elas perderam mais do que ganharam, e isso acabou prejudicando essa aura de invencibilidade que elas tentavam passar. Né? A Asuka ficava o tempo todo falando que ninguém estava preparado para a Asuka, e o que a gente via, na verdade, é que estava todo mundo preparado para a Asuka. Né? Agora, com relação ao título, você colocou aqui que não vê outras lutadoras que não seja a Liv Morgan ou a Becky Lynch que pudessem carregar o título mundial feminino. Eu concordo contigo. O grande problema aqui da Becky é que ela agora ganhou o campeonato intercontinental. Então, a não ser que ela se tornasse a Becky Two Belt de novo, o que não seria nenhum problema, porque tem gente que estava falando que poderia acontecer a mesma coisa com a Didi Cargill no SmackDown, dela ser uma Jade Two Belts. Eu acho que esse campeonato pode acabar indo parar no caminho do Judgment Day, como eu acabei de falar. Pode ser a Liv Morgan? Pode. Mas também pode ser a Raquel Rodrigues e aí a Liv Morgan rivalizar com ela e ganhar esse título mais pra frente. O que levaria a uma última luta entre a Liv Morgan e a Rhea Ripley, né? Então, com certeza haveria aí um cenário de revanche aí. Essas duas têm um histórico. E aí o Sky poderia se meter no meio, a Asuka poderia se meter no meio, enfim, tem tempo para construir isso. Hoje, Lyra Valkyrie Bayley eu não vejo nessa altura, nessa estatura. Realmente eu acho que elas deveriam primeiro ganhar o campeonato de duplas elas mesmas para depois alçar outros voos, principalmente a Lyra Valkyrie. Tá? Então, realmente, eu acho que esse é o caminho, mas eu acho que a Rhea e a Io se tornando campeãs de duplas, você gera esse problema de que é mais difícil delas irem para o Campeonato Mundial. Não é impossível, já aconteceu de duplas campeãs disputarem campeonatos mundiais, mas geralmente era aquela palhaçada que eles faziam de pegar os rivais que iam fazer um main event de alguma coisa, né? Tipo assim, grandes rivais, John Cena e Randy Orton. Botava os dois numa dupla impromptu para lutar pelo título de duplas, eles ganhavam acidentalmente, e aí depois eles tinham que lidar com isso. Aconteceu a mesma coisa com o Rock and Sock Connection, com The Rock, Mick Foley e tantos outros lutadores, tá? Então, a WWE pode aprontar uma dessa de fazer com que ou a Rhea ou a Io se tornem campeões mundiais, mesmo sendo campeãs de duplas, e isso poderia causar um salseiro na dupla também.
Agora, o Rodolfo, ele vai chegar e ele vai fazer um comentário que é até interessante da gente fazer. Assim, são poucas pessoas que têm esse tipo de visão, mas eu queria tecer alguns comentários sobre isso. Ele diz o seguinte: podem me xingar, mas a Stephanie Vaquer é forçada demais e todos sabem o porquê. Eu não vejo a aura nela e não sou fã do jeito dela promar mesmo em espanhol. Na luta, ela é realmente muito boa, bem acima da média. Mas ser empurrada assim só por causa do Devil's Kiss, eu já não concordo. Podem me massacrar aí. Muito bem. Hora do massacre. Tô brincando, não vou fazer massacre não. Mas olha só. Quando você fala Stephanie Vaquer forçada, eu até fiz um vídeo aqui, sempre faço um vídeo aqui sobre lutadores forçados. E a gente sempre tem que definir, né? O que é um lutador forçado? Lutador forçado, ou é o lutador que nunca perde, ou é o lutador que é empurrado muito cedo pro main event, ou é o lutador que ganha o título, vai sempre lutar pelo título, ou é o lutador que é empurrado contra a plateia, ou é o lutador que é empurrado sem ter qualidade no ringue. Essas são algumas definições que eu pude pescar de quando uma pessoa chega e fala: a lutadora é forçada. Pelo que eu estou vendo de você, a impressão que me dá é que você entende que ela é forçada porque ela não é tudo isso. Né? Ela seria uma lutadora que está no cenário do Campeonato Mundial que não mereceria, porque o conjunto da obra não se destacaria em relação a outras lutadoras. Porque você fala que ela não tem aura, ela não proma bem mesmo em espanhol e que ela só é empurrada por causa do Devil's Kiss porque é um movimento, né, um pouco mais, sabe como é, né? Faz a galera ficar oriçada. Então aqui, o que eu posso dizer é o seguinte, eu discordo veementemente de boa parte do que você coloca. A aura ela tem, a entrada dela é espetacular e muita gente gosta dela por causa dessa aura de imponência que ela passa, mesmo sendo uma lutadora não muito alta. Mas ela passa esse ar de imponência por ter uma qualidade extrema no ringue. Ela não é só bem acima da média, ela é uma das melhores lutadoras do cenário feminino do mundo em matéria de qualidade de ringue. Quanto ao Devil's Kiss, cara, não é só ela que aplica, não. Outras tantas fazem. Ela foi beneficiada por causa dos sons que o Booker T fazia. E geraram um hype em relação ao golpe. Mas a verdade é que se ela fosse só isso, apenas isso, o público não estaria tão engajado com ela. A verdade é que o público engaja com ela, na minha opinião, por alguns motivos. Primeiro, ela é muito boa no ringue, muito, não é muito boa não, ela é excepcional no ringue. Ela tem uma entrada muito legal, com uma música bem boa. Ela se esforça a promar em inglês. Cara, isso é uma coisa que pro americano é muito importante. Talvez você não sinta esse impacto. Mas para o americano, ver uma pessoa que não fala o idioma, não fala o inglês, se esforçar para falar o inglês, mesmo que não saia perfeito, o público gosta, o público curte, tá? Então eu acho que você soma tudo isso com o finisher dela, que é muito bom, o Spiral Tap, acaba fazendo com que o público engaje com ela. Ela tem ela tem uma pegada de uma lutadora que, assim, é como se ela fosse uma garota do lado, né? Uma vizinha, como o pessoal fala. Mas que, ao mesmo tempo, ela tem uma qualidade extrema no ringue. Então eu acredito que é por isso que o público engaja tanto com ela. E para nós aqui sul-americanos, a gente engaja muito com ela pelo fato de ela ser chilena, daqui pertinho. A gente fica naquela esperança, poxa, se uma chilena conseguiu chegar lá, quem sabe uma brasileira. Então a gente tem esse carinho, né, mais territorial por ela. Mas eu consigo enxergar extrema qualidade no ringue dela, uma aura muito boa, e eu não me incomodo com as promos dela, porque eu consigo ver pela pegada do americano o esforço que ela tá tendo para falar em inglês, tá? Então, eu acho que é por isso que ela engaja tanto, e eu acho que é por isso, e talvez por uma questão contratual do Triple H para garantir que ela não fosse para AEW, fosse para WWE, é que ela está sendo mega empurrada. Mas chateia o fato de que ela não está no comercial da WrestleMania e talvez não esteja no caminho do título na WrestleMania. Vamos ver o que vai acontecer com essa história dessa contusão. Agora, nós temos uns comentários, nós vamos voltar a Rhea Ripley e o Sky, e aí é muito interessante assim, o comentário e a resposta, né, que foi colocada aqui. O Pedro Lucas diz o seguinte: opinião já pro sincerão, fãs de Rhea e da Io não deveriam ficar felizes. Juntaram elas nessa tag só para não incluírem na rota do título mundial na WrestleMania. Dupla essa que eu não curto tanto, gostaria que elas fossem rivais.
E o Lucas de Daniel disse: essa seria minha pergunta pro tiozão. A Rhea Ripley e a Sky, campeãs de duplas, afastam elas do título mundial pensando na WrestleMania? Bom, eu acho. Eu não sou de responder pergunta, porque o Sincerão não é para responder pergunta. O Sincerão é para tecer a minha opinião sobre os comentários de vocês, tá? Mas eu vou excepcionalmente responder ao Lucas, porque tem a ver com um comentário anterior do Pedro Lucas. E eu vou dizer o seguinte: que, na minha opinião, é mais fácil elas entrarem numa luta de múltiplas duplas pelo título de duplas na WrestleMania do que as duas lutarem pelo campeonato mundial. Não é impossível, como eu já disse, já aconteceu na história de campeões de duplas lutarem pelo título mundial, tá? Mas eu acredito que neste momento é mais fácil a WWE utilizá-las como um baluarte da divisão de duplas. E aí eu devo lembrar que no ano passado estava todo mundo reclamando que a Rhea Ripley era mega forçada, porque estava o tempo todo na rota do título, tá? Então, a WWE e o senhor Triple H pode ter resolvido ouvir as críticas da IWC e ter pensado o seguinte: olha só, a Rhea Ripley e o Sky realmente estão lutando muito pelo título tal, vamos tirar elas desse cenário, vamos dar uma outra recompensa que é o título de duplas e vamos colocar outras lutadoras mais novidade ali no cenário do Mundial. Então, isso aqui que a gente está vendo, na verdade, é culpa da galera que tá aí do outro lado da tela, da IWC, que ficou chiando um monte no ano passado que a Rhea é forçada e não deveria estar no cenário do Campeonato Mundial. E aí a WWE foi e colocou no cenário de duplas. O que é mais impressionante é que o pessoal ainda reclama da Rhea como sendo forçada, né? Dizendo que a Rhea não deveria ter ganho esse título do campeonato de duplas. E eu fico pensando, cara, se ela não deveria ganhar o campeonato mundial, se ela não deveria ganhar o campeonato de duplas, ela deveria fazer o quê? Sair da WWE? Que realmente assim, é um ódio gratuito que algumas pessoas têm com relação à Rhea, né? Não dá para entender. Mas enfim, eu acho que sim, fica mais difícil de elas irem para o Campeonato Mundial se elas permanecerem com esse título de duplas. Não é impossível, mas é mais difícil. E para terminar, nós temos um comentário que eu não ia colocar, tá? Mas eu resolvi pegar por causa das inúmeras lutadoras que estão despontando como sendo direcionadas para o main roster. O Fer Ferreira diz o seguinte: eu acho que o único impedimento de subir o Fatal Influence é a Lane Reed não ter nenhum ano do NXT. Poderiam subir algumas que estão sem função por lá, como a Lola Vice ou a Jada Parker. Tem também o fato da WWE deixar casais juntos e podem subir a Kelani Jordan, noiva do Carmelo Reis. Bom, o que eu posso dizer para você é o seguinte, que se a WWE resolver subir todas as lutadoras que têm os seus respectivos no main roster, cara, ia acabar a NXT. Porque é muita gente, tá? A Lola Vice tem namorado no main roster, que é o Damian Priest. A Jada Parker, se não me engano, tem namorado também, eu só não tô lembrado agora quem é. A Kelani Jordan, você comentou, do Carmelo Reis. Mas aí, cara, tem mais uma rinca de gente. E se a gente fosse por outro lado, por exemplo, o Miles Borne teria que subir, porque ele tá namorando a Stephanie Vaquer. Então, assim, cara, a questão é que os lutadores da WWE, eles se reproduzem em cativeiro, cara. Eles estão ali na NXT, todo mundo juntinho, todo mundo na mesma cidade, começa a surgir um monte de relacionamento. Se for subir não por mérito, mas por relacionamento, cara, aí o negócio explode, o negócio vai pro espaço. Agora, tendo dito isso, assim, no passado já houveram situações da WWE subir com stables inteiras, tá? Por exemplo, o exemplo mais clássico é o The Shield, White Six, não, White Six, o White Six subir inteiro, né? Porque eles montaram, construíram o White Six, né? Mas teve também a própria White Family, né? Que foi o Bray Wyatt junto com o Luke Harper e o outro caboclo lá que eu esqueci o nome. Mas o Eric Rowan. Então, na história da WWE já houveram situações de stables inteiras subirem. E a Lane Reed, por mais que ela não tenha um ano na NXT, ela pode ser aproveitada em outros cenários. Ela pode ser aproveitada lutando no main event, ela pode ser aproveitada sendo boi de piranha numa luta. Isso não é um problema, na minha opinião, se ela é relativamente boa. Eu já vi lutas dela lá na NXT e ela é boa. Tá? Então, eu acho que eles podem fazer isso e podem trazer o grupo inteiro, trazendo a Lane Reed. Quem vai se morder de raiva com isso é Jasmine Nix, que acabou não renovando o contrato e perdeu a oportunidade. Mas o fato é que
um dos nomes que está sendo falado que vai subir para o main roster é a Jacy Jane. Tá? Se ela vai subir com a Fatal Influence ou não, é outra história. Mas que a Jacy Jane está programada, aparentemente, para subir para o main roster, isso é um fato. Outra coisa, outro nome que surgiu forte agora, aliás, dois nomes que surgiram forte nos bastidores de pessoal falando, é a Blake Monroe, surgiu no começo da semana, e ontem falaram do nome da Lola Vice. Tá? A Lola Vice faz sentido, porque ela é namorada do Damian Priest, se você for pensar em casais, né? Na sua lógica dos casais, Lola Vice subiria por causa do Damian Priest. Já no caso da Blake Monroe, ela não tem nenhum relacionamento que a gente saiba com o lutador da NXT, até, na verdade ela tem outro relacionamento, né? E a Jacy Jane, ela também não tem nada que a gente saiba. Então, a verdade é que essa galera aí deve subir pelos seus próprios méritos e a gente vai ter que ver, porque subindo essa renca de gente aí pro main roster, principalmente entre as mulheres, cara, a NXT vai ficar completamente despedaçada e eles vão ter que reconstruir. E aí, nesse cenário de reconstrução, eu acho que a presença da Kelani Jordan vai ser muito importante, juntamente com outras lutadoras que ali ficarão. Por exemplo, uma Zarya, a Soruka deve subir também, né? Então a Zarya deve ficar. A Kendall Grace certamente vai ficar, tá subindo da Evolve para NXT. Nós temos ali Ray Sinclair, nós temos ali Tia Hale, temos a própria Tatum Paxley, que ninguém tá falando de subir. Então você tem ali um grupo de lutadoras, né? Easy Dame, né? Um grupo de lutadoras que vão ter que carregar a NXT no ano de 2026. Enquanto que essa rinca de lutadora boa que dominou 2025 vai acabar subindo. Então vamos aguardar para ver, mas eu acho que principalmente no cenário feminino vai subir muita gente. E aí com isso, algumas lutadoras devem rodar. Bifeb, eu acho que roda. Candice LeRae, não sei. Talvez se segure porque é a esposa do Johnny Gargano. Mas eu tenho minhas dúvidas sobre Mitin também. A Ivy Nile, tem muitas dúvidas sobre a Ivy Nile. Acho que a Julia se separa da Kiana James e a Kiana James roda. Eu tenho uma galera aí que eu acho que pode acabar rodando para abrir espaço para esse pessoal da NXT que vai subir. Momentos que vão ser interessantes da gente ver aí para frente. Beleza? Bom, esses foram os meus comentários sobre a divisão feminina do Monday Night Raw. A gente comentou um pouquinho sobre as lutas que aconteceram, né? Becky Lynch ganhou o Campeonato Intercontinental, Rhea Ripley e Io Sky ganharam o Campeonato de Duplas e ainda teve ali a luta entre a Liv Morgan e a Bayley. Ninguém teceu grandes comentários sobre essa luta. Liv Morgan e Lara Valkyria, na verdade, né? Ninguém teceu muitos comentários sobre essa luta, mas teceram muitos comentários sobre a Judgment Day. Então foi interessante da gente falar aqui também da Stephanie McCurk, que apanhou lá da Raquel Rodrigues. Então, eu quero saber as suas opiniões sobre o que a gente comentou aqui. Coloca aqui embaixo. E não deixe de continuar acompanhando, assistindo e maratonando todos os nossos conteúdos, porque vocês sabem que tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente. Também não deixem de fazer tudo aquilo que a gente pede. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos e deixe seu hype para poder dar aquela moral pra gente. Eu vou deixar algumas opções aqui na tela para que vocês possam maratonar os nossos vídeos. Não se esqueçam, hoje à noite, 9 horas da noite, live CLT, onde a gente vai assistir a versão gravada do Friday Night SmackDown, porque o tiozão vai estar trabalhando na hora que o show acontecer ao vivo às 4 da tarde. Se você quiser, assiste o show ao vivo, assiste lá as lives das concorrências, mas 9 horas da noite esteja aqui comigo para ver como é que eu vou reagir a esse show que, cara, eu queria tanto que o Drew McIntyre vencesse, mas eu tenho certeza que ele não vai vencer. Tá bom? A gente se vê então a partir de amanhã, 9 horas da noite. A gente se vê, aliás, amanhã não, né? Hoje à noite, né? Porque esse vídeo vai ao ar na sexta-feira. Um grande abraço, até lá.